Saúde emocional. As pessoas me perguntam muitas vezes, Cláudio, o que é saúde emocional? Eu preciso que você entenda que saúde emocional é um autoconhecimento, é você conhecer a si mesmo e automaticamente conseguir fazer a gestão da sua vida, a gestão do seu organismo. Então aqui nós temos autoconhecimento e autogerenciamento. O grande processo aqui é você conhecer primeiro como funciona todos os organismos. Então essa informação ela é válida em qualquer lugar. Você pode levar essa informação para a China, para a Itália, para a Alemanha, para a Rússia, para os Estados Unidos ou aqui no Brasil, seja interior ou capital, sempre vai ser a mesma informação. O que muda é a percepção. A percepção é o que você recebe de informação, como você foi criado. Então, dentro do processo cerebral, dentro do processo de vida, é muito importante nós olharmos para a palavra genética, sim. Só que existem alguns padrões que as pessoas esquecem. Que para a genética ser formada, para você estar recebendo algo dos seus ancestrais, teve que existir uma adaptação lá atrás. E essa adaptação nós vamos chamar de ontogênese e filogênese. As pessoas não gostam de palavras novas, mas aqui eu vou abrir uma história para vocês. Eu fui em um evento em 2022 de grandes CEOs, de pessoas que têm controle de grandes empresas. E aí eles usavam vários termos que eu não tinha dominância. O que eu fiz? Eu anotei todos esses termos e assim que eu podia, eu entrava no celular e já dava um Google para entender o que eram essas palavras e como elas eram utilizadas. E em todo o processo, quando eu podia, eu me aproximava dessas pessoas também para perguntar para elas sobre esses processos que eu não conhecia. Então, o que eu estou dizendo para você é, ao invés de você criar um bloqueio, quando eu falo de algumas palavras que você não conhece, procura dar um Google aí e entender um pouco mais. Hoje nós temos uma internet muito rica, peço para vocês tomarem cuidado com mídia social, mas nós temos a parte de YouTube também, que é um conhecimento incrível e você pode aprender muito com pessoas muito qualificadas, pessoas que têm anos de mercado, não só aquelas pessoas que ficam falando apenas, mas nunca usam isso na vida prática, no dia a dia, chamo isso de coerência. Então, o que a gente precisa olhar é um olhar por fora do que a gente já está acostumado, que é esse olhar da medicina, onde você ficou doente, você procura um médico, ele toma uma decisão por você. Ah, Cláudio, mas é porque ele estudou, ele que sabe sobre o processo. Eu concordo com você. Mas será que não existe um outro algo a fazer sem ser ficar esperando adoecer? Você percebe aqui o que eu quis dizer? As pessoas ficam esperando adoecer. As pessoas fazem exames de rotina esperando aparecer a doença. As pessoas não estão fazendo o que elas deveriam fazer para evitar de adoecer. E aqui eu não estou dizendo para você que você tem que fazer atividade física o tempo inteiro, não. O que eu estou dizendo é que você precisa se conhecer, entender o que é bom para você, porque tem pessoas que fazem atividade física e adoecem da mesma forma. O que todo mundo diz é, se você fizer atividade física e você se alimentar bem, você vai evitar alguns processos. Eu posso até concordar em partes com você, porque eu trabalho há mais de 20 anos atendendo pessoas de todas as formas. E essas pessoas adoecem também. E não existe nada que possa dizer, apesar das pessoas falarem, Cláudio, tem ciência, tem pesquisa que mostra que quem não faz atividade física adoece mais do que o outro. Não entra nessa, porque a pesquisa ela é direcionada para o resultado que a pessoa quer. Então a gente precisa observar mais, nós precisamos estar mais abertos à informação, mas antes de alguém influenciar a sua vida e falar sobre algo que você acredita, é mais importante você acreditar em você, se conhecer, entender como funciona o processo que está à sua volta, aonde você vai conseguir performar melhor, né, no melhor momento do seu dia e como você faz isso. Nós somos individualidades, as pessoas estão seguindo receita de bolo, nós precisamos entender qual é a nossa individualidade e o que a gente consegue fazer para a gente ter o nosso melhor resultado. Quando você entender isso, você vai ter muito mais disposição e você não vai precisar ficar suplementando. A disposição, ela acontece quando você tem algo dentro de você que é o servir, é o ser útil. E aí, quando você quer entregar isso para a sociedade, você tem que estar em paz. Se cuide primeiro, amarás ao próximo como a ti mesmo. Se ame para depois amar o próximo. Mude a si mesmo para depois mudar o mundo. Esse é um processo, mas sai da zona de conforto. As pessoas estão cada vez mais acomodadas. E dentro desse processo, o convite que eu sempre faço para todo mundo é: tenha um novo olhar sobre a vida.